Alô, bom dia, estamos de volta nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E se você gosta de contos assustadores, prepare-se. Um só monstro, com duas cabeças, está vindo lentamente em direção a nós, em direção ao Brasil. Já falo sobre isso. Antes quero mandar um abraço para a Renata, que é esposa do Jarbas de Almeida Alves. O casal vive em Vila Velha, no Espírito Santo, e está todos os dias aqui acompanhando os nossos vídeos e nos dando aquela força. Então está aí, um imenso abraço para o Jarbas de Almeida Alves e sua esposa Renata. E um abraço também a todos os capixabas, não é mesmo? Abraço Vila Velha do Espírito Santo. Bem, uma das cabeças do monstro que está vindo para o Brasil está agora na Venezuela. Esteve ontem em Cuba para estreitar laços. Estou falando do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ele esteve em Cuba e agora está na Venezuela. E amanhã, provavelmente amanhã, estará no Brasil. Essa é a primeira cabeça do monstro. A segunda cabeça do monstro chegará ao Brasil na quarta-feira. Estou falando de Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano. Você terá, de um lado, o representante da Rússia, Sergei Lavrov, e do outro, o dos Estados Unidos, Antony Blinken. Os dois estarão no Brasil e provavelmente se encontrarão pessoalmente. Seria, então, o primeiro encontro dessas duas autoridades depois da morte de Navalny. Bem, isso é possível que se encontrem pessoalmente. Seja como for, conversarão, ainda que por telefone, aqui no Brasil. E você se pergunta, o que esses dois gigantes estão fazendo ou estarão fazendo no Brasil? Essa é a pergunta do milhão, não é não? Bem, antes vamos às notícias, propriamente. A primeira, publicada pelo RT News, diz que o ministro das Relações Exteriores da Rússia planeja se reunir com o seu homólogo venezuelano e com o presidente Nicolás Maduro hoje. Nessa terça-feira, no âmbito de sua viagem pela América Latina, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou à Venezuela em visita de trabalho. Durante a sua visita, o ministro russo reuniu-se em Caracas com o seu homólogo venezuelano, Ivan Gil, e com a vice-presidente executiva, Delcy Rodrigues, e manterá conversações com o presidente Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, Lavrov deverá participar da cerimônia de inauguração de um busto do famoso escritor russo Alexander Pushkin, na Venezuela. São formas de agrado, né, claro. De acordo com o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, as partes discutirão questões chaves de cooperação e interação bilateral em nível internacional e da situação regional e global. O que, na verdade, Lavrov está fazendo é abrindo o caminho para a entrada da Venezuela no BRICS. Sim, a Venezuela entrará no BRICS certamente ainda, ou provavelmente ainda este ano, com todo o seu petróleo e também com muitas boas intenções em relação a esse equibo, o petróleo da Guiana, né? Pois é. O ministro iniciou na segunda-feira sua visita a Cuba, onde se reuniu com o presidente Miguel Díaz-Canel e com o chefe da diplomacia do país caribenho, Bruno Rodrigues. Durante as reuniões, foi confirmada a intenção mútua de fortalecer a parceria estratégica russo-cubana. Sim, estratégica porque Cuba está no calcanhar, ou dentro da meia, propriamente, dos Estados Unidos. Então, aquilo que estava engatilhado na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, volta a ser problema para os Estados Unidos. Para o povo, claro, não para o governo. O governo não está nem aí com essa história. Além disso, o lado russo confirmou o apoio à Havana através de um pedido de cancelamento total do embargo dos Estados Unidos. Pois é. Bem, essa é a primeira parte da notícia, então, a primeira cabeça do monstro. Cuba, Venezuela e logo mais Brasil, amanhã.
A outra cabeça do monstro. Essa matéria é publicada pela AFP. Diz que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, embarca nesta terça-feira em viagem pela América do Sul para se reunir com o presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o da Argentina, Javier Milei, de olho em Gaza, Venezuela e Ucrânia. Pois é. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos visitará esses dois gigantes latino-americanos num momento internacional crítico pelas consequências da ofensiva israelense em Gaza, pelo delicado estado do diálogo entre o chavismo e a oposição venezuelana e pelas dificuldades da Ucrânia no campo de batalha contra a Rússia. Me parece, assim, a princípio, que tudo isso é só pro forma, ou seja, a velha balela, né? Porque o assunto pode ser bem outro. Brasil e Argentina, já falo sobre o assunto que pode ser bem outro, segundo a minha opinião, claro, mas isso só depois da notícia. Brasil e Argentina são dois dos nossos parceiros mais importantes na América. A profundidade das nossas relações permite-nos trabalhar juntos para melhorar a segurança regional e global, disse o representante do Departamento de Estado para a América Latina, Brian Nichols, numa conferência de imprensa por telefone. A primeira parada de Blinken será em Brasília para se encontrar com Lula, um líder que tem criticado a posição de Washington nas guerras da Ucrânia e de Gaza. O encontro acontecerá, na verdade, em meio a uma crise diplomática entre Israel e Brasil, depois que o governo de Benjamin Netanyahu declarou Lula persona non grata por ter comparado a ofensiva israelense na faixa de Gaza ao Holocausto. A administração de Joe Biden apoia a guerra de Israel contra o Hamas, mas está cada vez, prestem atenção nesse detalhe, porque é no detalhe que mora o diabo, diz o ditado. A administração de Biden apoia a guerra de Israel contra o Hamas, mas está cada vez mais preocupada com a crise humanitária que a ofensiva provocou em Gaza e tenta promover a criação de um Estado palestino. Eu disse ontem, no vídeo de ontem, que os meus queridos amigos desprezaram, não quiseram nem saber, que Biden tem dado uma no cravo e outra na ferradura em relação a Israel. O principal motivo é manter Israel sempre debaixo do controle da Casa Branca. Pelo menos é assim que pensa o Deep State. Então, para esta negociação de paz com o Hamas, Biden priorizou a interlocução de ninguém mais, ninguém menos que o Catar. O Catar não está interessado em fazer uma aliança de paz entre Israel e Hamas, e menos ainda que o Hamas liberte os reféns de Israel. O que o Catar tem feito é patrocinado realmente o Hamas e não está interessado na paz. E é exatamente este braço não interessado na paz que é o interlocutor para a paz, pelo menos preferencial por parte do Deep State, ou do Pântano, ou da Casa Branca, como queiram. Sinal de quê? Sinal de que Israel pode, eventualmente, aventurar-se na defesa de sua existência na medida em que for controlado por Washington. Sempre foi assim. E outra história de criar um Estado palestino em relação a este governo é mais uma bravata que começou lá nos tempos de Jimmy Carter. Nunca quiseram efetivamente criar dois estados. Ou melhor, quiseram sim, mas os próprios palestinos recusaram. Então usou-se essa recusa para criar sempre um problema diplomático na região, a fim de que a presença americana fosse sempre necessária, mas também sempre jogando muitos dólares nas contas das autoridades palestinas, por assim dizer, e do Hamas também. Ou seja, dois pesos, duas medidas? Não, isso aí é uma estratégia de domínio americana, ou melhor, por parte da esquerda americana, que vem, como disse, desde os anos 70. Isso aí não mudou em nada. Poderia, ou melhor, mudou um pouquinho nos 4 anos de Donald Trump, mas foi só um pouquinho, não é mesmo? Bem, sigamos em frente. Neste mesmo encontro entre Lula e Blinken também estará a questão da Venezuela, depois que a Justiça confirmou a inabilitação da candidata presidencial da oposição, Maria Corina Machado,
e Caracas expulsou o secretário da ONU para os Direitos Humanos. O secretário de Estado norte-americano quer aproveitar o bom relacionamento entre Lula e o ditador venezuelano para salvar os acordos de Barbados entre o chavismo e a oposição que estabeleceram um rumo para as eleições democráticas no país. Blinken chegará ao Rio de Janeiro na quarta-feira para participar de uma reunião de chanceleres do G20 que servirá para preparar a cúpula de líderes que o Brasil sediará em novembro próximo. No Rio de Janeiro, Blinken se encontrará com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que também está em turnê pela América Latina com escalas em Cuba e Venezuela. Blinken voará depois, na quinta-feira, para Buenos Aires para reunir-se com o novo presidente argentino, Javier Milei, no que é interpretado como um impulso dos Estados Unidos ao governo ultraliberal do país sul-americano, diz aqui a AFP. Ultraliberal, nesse caso, pode-se entender um pouco, pelo menos um pouco, globalista. Blinken estará na Argentina poucos dias depois da visita do subsecretário de Estado Brian Nichols, que elogiou o amplo esforço de Milei para reformar a economia argentina. Na semana passada, a Argentina também entregou aos Estados Unidos um avião confiscado junto à Venezuela por violar as sanções comerciais norte-americanas, o que provocou a ira de Maduro, que chamou Milei de louca. Bem, esta notícia certamente será dada por muitos canais aqui do YouTube da seguinte forma: os Estados Unidos virão aqui puxar a orelha de Lula, pressionar Luiz Inácio Lula da Silva, ou então perguntar de que lado afinal está o Brasil, já que estamos caminhando para uma terceira G. Muita gente provavelmente entrará ou escolherá este viés interpretativo. Eu, por minha conta e risco, tenho outra interpretação do imbróglio. Sim, o Brasil está numa saia justíssima com Israel. E isso, eventualmente, poderia criar um sério problema com Washington. Poderia, se Antony Blinken fosse secretário de Estado do governo Trump. Mas Antony Blinken é secretário de Estado de um governo de esquerda. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os governos, os executivos, são de esquerda. Joe Biden é de esquerda e Antony Blinken também é de esquerda. Razão pela qual não vejo a possibilidade dos Estados Unidos virem aqui puxar a orelha de Lula. Antes, muito pelo contrário, é possível que Antony Blinken saia do Brasil levando para a Casa Branca a ideia de que Lula está sob controle. Explico parte 2. Como os Estados Unidos de Joe Biden querem segurar Israel com rédea curta, é bom que de repente um líder mundial, ou líder de um país importante, não é mesmo? Pelo menos em termos de agricultura no mundo, seja uma pedra de incômodo, uma pedra dentro do sapato de Israel. E esse papel parece ter sido feito pelo governo brasileiro e sua diplomacia. É bom, em alguma medida, para o governo de esquerda dos Estados Unidos que um outro representante da esquerda acuse Israel de crimes que Israel não cometeu. Mas é aquela história, fale muito sobre um assunto até que ele vire verdade, não é mesmo? Por quê? Porque na medida dos interesses de Joe Biden, uma pressão internacional contra Israel é muito bom. Joe Biden seria uma espécie de meio guarda-chuva em relação a essas pressões e, por outro lado, fazendo o biombo com Israel, poderia eventualmente dizer: olha, eu estou tentando segurar o pessoal lá, mas vê se maneira aí, vê se você faz o que eu quero, porque senão eu não vou conseguir segurar esta onda internacional de crítica. Israel estará cada vez mais diante da decisão de ter que andar com as próprias pernas, sozinho. Mas aí vem outra impossibilidade. Israel hoje, por conta da genialidade dos seus militares, depende em tudo dos Estados Unidos, porque até o seu Iron Dome
tem as peças fabricadas nos Estados Unidos e também as munições. Entenderam? É complicado. Mas é isso. De repente, Lula está fazendo um papel que agrada ao governo Biden. Por outro lado, está fazendo um papel também que agrada e muito Vladimir Putin, ia falar Nicolás Maduro, mas esse também é um ator de segunda categoria. Agrada e muito Vladimir Putin e Xi Jinping, porque esses querem, na verdade, ver o circo pegar fogo para o lado do Ocidente, se é que me entendem, não é mesmo? E um dos bastiões da democracia que representa o Ocidente no Oriente Médio é Israel. O único, para dizer a verdade. Eles querem ascendência sobre todo o Oriente Médio, mas para isso precisam também controlar Israel, ou tê-la de alguma forma sob seu domínio. Ninguém aqui é contra a criação do Estado palestino, mas o Estado palestino, nesse teatro geopolítico, é o que menos conta. Como disse no começo, se quisessem já teriam feito isso há muito tempo. Ninguém quer um Estado palestino, eles querem o foco de tensão. Então é isso. Dessa visita de Antony Blinken, não caiam na tentação de achar que os Estados Unidos virão aqui dar um peitaço no governo de esquerda. Não, o governo americano também é de esquerda, lembrem-se disso. É uma esquerda um pouco diferente, porque é a esquerda globalista. A outra é a esquerda, a velha esquerda marxista, também não se iludam com isso. O sonho da outra esquerda é reeditar a velha União Soviética de guerra. Pois é, mas os dois se complementam. Brigam de vez em quando, mas o monstro, como digo sempre nesse canal, é um só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique, fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver mais inscrito, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, pelo menos por um dia. E considere também tornar-se membro desse canal. A membresia é baratinha, é quase um pedido de ajutório, não é mesmo? Mas é o que nos permite continuar aqui na plataforma por mais algum tempinho. Até a tarde, se Deus quiser.